eu sou Carlos Henrique Abud. E eu sou a Flávia Gonçalves. E hoje a gente vai fazer uma leitura comentada do trecho inicial do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. É isso aí. A gente já fez 2 vídeos sobre o autor. Um com a biografia dele, curiosidades, e outro abordando o estilo de escrita, como ele lidava com a inspiração, o processo criativo. Os 2 estão aqui embaixo na descrição. E hoje a gente começa uma pequena série onde a gente vai fazer uma leitura comentada desse que é um dos melhores contos do Edgar Allan Poe, na nossa opinião, e na de muitos leitores do autor também. A ideia é chegar até o fim do conto, comentando pequenas partes, mas não vão ser vídeos em seguida. De qualquer forma, a gente vai montando uma playlist com os vídeos para ficar mais fácil ver tudo de uma vez, se você preferir. E antes da gente começar, é legal falar de algumas informações gerais sobre a história. Sim, por exemplo, O Gato Preto é um belo exemplo do romantismo sombrio, que caracterizava a maior parte das histórias que ele escreveu. E o conto lida bastante com terror psicológico, e a narrativa vai passando quase sem o leitor perceber, de um relato despretensioso do cotidiano para uma série de eventos sombrios e perturbadores. E uma última coisa é que essa história, assim como as outras escritas por Poe, já foi publicada no Brasil muitas e muitas vezes. Então é possível encontrar traduções diferentes, com pequenas mudanças de palavras e até mesmo na construção das frases. Por exemplo, esse livro eu comprei na Bienal deste ano e é uma impressão de 2019. E quando nós fomos ler essa tradução, em especial do Gato Preto, percebemos que existem muitas frases diferentes em relação às traduções que nós encontramos na internet. Leremos uma das traduções que encontramos na internet, mas deu para perceber assim, realmente o que a gente já acabou de falar, que são frases diferentes, mas no final acaba tendo o mesmo sentido, né? É uma obra de Allan Poe. Isso. Acho que já tá bom de informações gerais, né, sobre a história. Sim. Vamos começar então. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que acreditem nessa narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, neste caso em que até mesmo meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo simplesmente, sucintamente, sem comentários, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, esses acontecimentos me terrificaram, torturaram e destruíram. Entretanto, não tentarei explicá-los nem justificá-los. Para mim, significaram apenas horror. Para muitos parecerão menos terríveis do que góticos ou grotescos. Mais tarde, talvez, algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias a lugares comuns. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, muito menos excitável que a minha. E esta perceberá, nas circunstâncias que descrevo com espanto, nada mais que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Esse conto tem o mesmo estilo de introdução da Coisa no Luar, que é uma história do Lovecraft. Tem um vídeo aqui no canal analisando esse conto inteiro, o link está aqui embaixo. Ele gera uma expectativa, é como uma apresentação mesmo. No do Lovecraft, o narrador diz que o protagonista da história não é um cara letrado. Por isso, ficou maravilhado com o relato dele, o qual ele está prestes a contar para o leitor. Aqui, quando Poe diz que não pede que o leitor acredite na narrativa estranha e despretensiosa que ele está prestes a contar, deixa o leitor no estado de espírito certo. Isso não é um costume hoje em dia, mas a gente vê muito em histórias de terror dessa época. E tem uma longa justificativa, né? Todo esse trecho inicial serve para já deixar claro ao leitor o teor da história. Ele vai morrer amanhã e precisa aliviar a alma, né? Os eventos que ele vai contar deixaram ele horrorizado, destruíram e tudo mais, né? O leitor já sabe que em algum momento algo de ruim vai acontecer. E se ele tivesse começado pelo trecho seguinte, certamente teria gerado menos interesse pela história. Assim, então fica a dica do Allan Poe. Se você pretende escrever uma história aterrorizante, é legal encontrar uma maneira de comunicar isso ao leitor logo no início. Não precisa necessariamente ser assim, tem uma infinidade de maneiras de solucionar isso. Tomando sempre cuidado com revelações que possam trazer algum spoiler, né? Sim. Aqui, por exemplo, a gente ainda não sabe nada do que vai acontecer, mas já está no clima. Isso.
Vamos seguir então? Certo. Desde a infância observaram minha docilidade e a humanidade de meu caráter. A ternura de meu coração era de fato tão conspícua que me tornava alvo dos gracejos de meus companheiros. Gostava especialmente de animais, e assim meus pais permitiam que eu criasse um grande número de mascotes. Passava a maior parte do meu tempo com eles e meus momentos mais felizes transcorriam quando os alimentava ou acariciava. Essa peculiaridade de caráter cresceu comigo, e ao tornar-me homem, prossegui derivando dela uma de minhas principais fontes de prazer. Todos aqueles que estabeleceram uma relação de afeto com um cão inteligente e fiel, dificilmente precisarão que eu me dê ao trabalho de explicar a natureza da intensidade da gratificação que deriva de tal relacionamento. Existe alguma coisa no amor altruísta e pronto ao sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade dos homens. Graças àquele parágrafo inicial, o Paul fica confortável para amenizar o tom nesse trecho. Aqui a preocupação dele é descrever um protagonista dócil, de bom caráter. Essa ênfase na bondade do protagonista é uma espécie de foreshadowing, ou prenúncio em português. Isso é um recurso onde o autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. Ele introduz informações que podem parecer banais em princípio e até mesmo passar despercebidas pelo leitor, mas que ajudam a contar a história mais pra frente, né? Pois é. Aqui o protagonista se diz bondoso e amante dos animais desde criança, com destaque ao temperamento deles em relação à fidelidade, altruísmo. E a satisfação que ele encontrava no relacionamento com os mascotes, né? E no final desse trecho, ele deixa claro que prefere a companhia dos animais à dos homens. E a gente começa a criar uma empatia por ele. É o efeito oposto do personagem que chuta um cachorro em uma história. Ele vira o vilão imediatamente. Para esse personagem não existe a menor possibilidade de redenção. Não mesmo. De qualquer forma, de maneira geral, aqui está tudo bem. Essa é a etapa de apresentação da história e é feita de maneira bem contada em vez de mostrada, já que está na primeira pessoa. Isso, a gente meio que fica sabendo um pouco mais sobre a família, o jeito de ser do personagem. Né? É como alguém de verdade que a gente acabou de conhecer e está nos contando sobre o seu passado. E o detalhe é que fica ao encargo do leitor decidir se confia no que está sendo dito ou não, né? Então vamos ao último trechinho deste vídeo sobre o conto. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela mínima superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela jamais mencionasse esse assunto seriamente, e se falo nele é simplesmente porque me recordei agora do fato. Pluto, esse era o nome do gato. Era a minha mascote favorita e era com ele que passava mais tempo. Era só eu que o alimentava e o animal me acompanhava em qualquer parte da casa em que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Aqui a gente já sabe da vida adulta do personagem. Ele fala da esposa e de como eles harmonizam os pensamentos. Os dois passam a colecionar pets e dentre eles destaca o gato, Pluto. Ele chega a mencionar a carga mística e as superstições que giram em torno do gato preto em nossa cultura e que a esposa dele não levava nada disso a sério. Ele mais uma vez joga essas informações bem de passagem, né? Chega a dizer que simplesmente lembrou desse fato. Olha o foreshadow aí de novo. E esse bem menos sutil. Porque é a hora da história começar a mudar de tom, né? É legal perceber também que o nome Pluto faz referência a Plutão, deus da morte da mitologia romana. E é com essa informação super agradável que a gente encerra esse vídeo. Se você gostou e quer acompanhar o restante da leitura do conto, fica de olho aqui no canal que em breve a gente continua. Enquanto isso, se você gosta de escrever, não deixe de conferir a playlist com a terceira temporada de nossa série de exercícios de escrita criativa Planos em Prática. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a nossa nova série Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.